Lucas capítulo 8. Nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo de número 40. Lucas 8, a partir do versículo 40. Vamos ler a palavra do Senhor, assim diz a palavra do nosso Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente foi curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa manhã, enquanto eu coloco esse telefone aqui no modo avião. Querido Deus, eterno Pai, nessa manhã a tua palavra foi lida. E, ó Pai, a tua palavra disse de si mesma que ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que é apta para dividir o indivisível, a alma e espírito, e discernir os propósitos do coração do homem. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não merecemos nada de tua parte, ó Deus, e carecemos tanto da tua misericórdia. Fala conosco, Deus. Jesus já bem disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, que nessa manhã nós ouçamos o Senhor falar conosco nas Escrituras e sejamos, Deus, alimentados por Ti mesmo. Fala ao nosso coração, Pai, e abençoa a nossa vida. Se propício a mim, pecador, nos enche com o Espírito Santo, Deus. Nós oramos com fé, enquanto ouvimos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos e irmãs. Nessa manhã, nesse texto, queridos amigos e irmãos, nós vamos aprender sobre como experimentar um grande milagre. Muitas vezes, nós desejamos a intervenção de Deus na nossa vida, mas nós não estamos preparados para aquilo que Deus vai realizar em nós.
E ao olhar para esse texto de Lucas nessa manhã, o texto vai nos ensinar como experimentar um grande milagre. A primeira verdade que o texto nos diz nessa manhã é que para experimentar um grande milagre, nós devemos esperar. Como experimentar um grande milagre? Espere. Em nosso texto aqui em Lucas capítulo 8, depois de expulsar o demônio do gadareno, Jesus volta para Cafarnaum. A palavra de Deus nos diz que a multidão está esperando na beira da praia. E quando ele chega na beira da praia, o texto bíblico é claro ao nos contar que estava ali esperando um homem que era um chefe da sinagoga, um homem muito importante chamado Jairo, que se prostra aos pés de Jesus e lhe suplica que vá até a sua casa curar a sua filhinha de 12 anos, que está à beira da morte. E a palavra de Deus diz que Jesus foi com ele. Tudo bem até aí. Jairo estava cheio de expectativa. Imagina, meu irmão, você tem uma filha de 12 anos, à beira da morte. Jesus está na sua cidade. Você sabe que ele tem poder para curá-la. Você pede Jesus para ir para a sua casa e ele começa a ir com você. Uma chama de esperança se acende em seu coração. A expectativa toma conta de você. Sua filha será curada. Contudo, amados irmãos, Jairo não contava que enquanto Jesus ia no caminho, as multidões o apertavam. E a palavra de Deus diz que naquela multidão havia uma mulher que tinha 12 anos que sofria de hemorragia, de fluxo de sangue. E ninguém tinha podido curar aquela mulher. E Lucas diz que ela gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus bens. Uma mulher, quando menstruava, era considerada impura nos dias do Antigo Testamento. Eu li isso em Levítico essa semana. E tudo aquilo, na cama em que ela sentasse, na mesa em que ela sentasse, ela era considerada impura. Se um homem tivesse relações com ela enquanto ela estava na menstruação, ele seria considerado impuro. Então ele não podia participar do culto, essa mulher não podia encostar em ninguém, porque até que se purificasse ela seria considerada impura. Pois bem, essa mulher não menstruou durante 5 dias ou uma semana, ela estava com fluxo de sangue há 12 anos. Uma mulher de posses, gastou tudo que tinha com os médicos, que lhe sugaram o dinheiro e não puderam estancar a sua hemorragia. Aquela mulher é considerada como uma mulher amaldiçoada. Ela já perdera a esperança. E ela sabe que Jesus está ali na multidão e ela nem mesmo poderia ali estar, porque considerada impura, correria o risco até de apedrejada ser. Contudo, ela está desesperada. E a última opção que ela tem é buscar a Jesus. E o versículo 44 diz em Lucas 8 que ela veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E quando ela lhe tocou embaixo, na orla da veste, imediatamente se lhe estancou a hemorragia. Ela foi curada. A multidão caminhando, Jairo, na expectativa de que sua filha seja curada. De repente, Jesus para e diz: quem me tocou? E aí, todos ficam perplexos diante dessa atitude de Jesus e o pessoal diz: eu não, todo mundo ao redor, não encostei no Senhor. Pedro ainda faz uma pergunta: Senhor, que pergunta mais sem lógica é essa? Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? E Jesus responde: alguém me tocou, porque senti sair de mim poder. Aquela mulher tocou com fé na orla do manto de Jesus e o poder do Senhor Jesus a curou, meus amados amigos e irmãos. E Jesus olhando a multidão, eu imagino que o coração de Jairo está assim, irmãos. Jesus, minha filha vai morrer. O que o senhor está perguntando? Se alguém tocou o senhor. E de repente Jesus começa a olhar ao redor e bate os olhos daquela mulher. E a palavra de Deus diz no versículo 47, que vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. A mulher, irmãos, estava quebrantada e foi contar toda a história dela. Há 12 anos atrás, Jesus, eu comecei com um fluxo de sangue. Procurei tal médico, procurei tal pessoa, me abandonaram, fiquei sozinha, não tem mais ninguém, só me restava a morte.
Provavelmente, irmãos, ela já não está mais casada. Foi abandonada por todos os que estavam próximos a ela, porque ela era impura, ela era rejeitada, ela era uma pária da sociedade. E essa mulher vai contar toda a sua história, abrindo seu coração diante do Senhor Jesus, contando a sua dor e dizendo: Senhor, quando eu soube que o Senhor ia passar por aqui, por Cafarnaum, eu disse: é a minha última oportunidade. Então eu corri, toquei na orla da sua veste e por isso eu fui imediatamente curada. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher está ali feliz, curada. E como está o coração de Jairo? Esperando. Espere. Espere. Sabe por que eu e você podemos esperar, irmãos? Ainda que a situação seja mais adversa. Porque nosso Senhor está no controle de todas as coisas. Jairo provavelmente está desesperado. A oportunidade está se lhe esgotando. E depois que aquela mulher conta o seu testemunho, Jesus a trata com uma doçura e com um amor incomparáveis. Ele diz a ela no versículo 48, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ninguém controla a agenda do Senhor Jesus. Ninguém diz a hora na qual Ele tem que fazer as coisas. Nós podemos pedir e Ele, por sua misericórdia, vai nos responder. Mas não é na hora em que nós desejamos. É na hora em que Ele quer. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, quando nós desejamos experimentar um grande milagre em nossa vida, nós temos que aprender que muitas vezes o Senhor nos matricula na escola da perseverança, na escola da paciência, na escola da esperança. Ele nos diz: espere, eu estou no controle, eu conduzo a sua vida, eu faço todas as coisas para a honra e para a glória do meu nome. Eu e você, irmãos, temos que aprender a esperar. Muitas vezes nós somos tão ansiosos, nós queremos as coisas para ontem. Mas quando esperamos, nós vemos a nossa fragilidade, nós vemos a nossa limitação, nós vemos o nosso pecado, nós vemos a nossa fraqueza. Eu gosto muito, irmãos, da história do reverendo Charles Simon, que foi pastor da Igreja da Trindade, lá em Cambridge, na Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos. Esse homem, irmãos, foi convidado para ser pastor daquela igreja, era o sonho da vida dele. E ele foi eleito para ser pastor daquela igreja, foi mandado pelo episcopado da igreja anglicana, mas os que cuidavam do templo não queriam como pastor. E como eles o rejeitavam como pastor, os bancos tinham correntes, então eles trancavam os bancos. E o templo só era aberto no domingo. E quando o pastor vinha pregar, o povo tinha que ficar em pé nos corredores, porque os bancos estavam trancados. E durante 10 anos aquele povo controlava a igreja e ele não tinha o que fazer. E durante 10 anos aquele pastor pastoreou aquela igreja, todos os domingos pregando com o povo em pé, porque os que controlavam os bancos não gostavam dele. Dos seus 23 aos seus 33 anos, aquele moço teve que perseverar. Quando ele tinha 33 anos, aquele povo perdeu seu cargo, os bancos foram abertos. E ele pastoreou aquela igreja por mais 44 anos. Mas durante 10 anos ele sofreu uma oposição ferrenha e perseverou. E esperou. Talvez você está cansado de esperar. Talvez você está dizendo: Deus, eu estou orando há tanto tempo por isso. Eu estou orando por uma transformação na vida do meu marido já faz tanto tempo. Eu estou orando para que Deus converta meu filho já faz tanto tempo. Eu estou orando por uma bênção já faz tanto tempo. E Deus não diz que não vai me dar, mas também não me dá de jeito nenhum. E já passaram-se 1 ano, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a resposta não chega. Eu quero dizer para você nessa manhã: espere, espere, espere. Eu já tive a bênção, irmãos, de ganhar para Cristo Jesus um marido de uma irmã quando ele estava no leito de morte. Mas ela orou
45 anos por aquele marido. Eu já tive a bênção de ganhar para Cristo Jesus um neto que foi resposta das orações da avó, mas ele só se converteu 6 meses depois que a avó morreu. Então, algumas orações talvez nós recebamos a resposta depois que nós partirmos daqui. Mas nós precisamos aprender a esperar, porque Jesus está no controle. Ele nos ama, Ele deu a vida na cruz para nos salvar. Como então nós vamos nos preparar para experimentar um grande milagre? Espere, espere. Jesus está no controle. Ele te ama, Ele sabe a hora certa. Ele conduz todas as coisas para a glória dele. Então, como experimentar um grande milagre, pastor? Espere. Mas, em segundo lugar, nós nos perguntamos como experimentar um grande milagre. Em segundo lugar, o texto diz: creia. Como experimentar um grande milagre? Creia. Versículo de número 49. O texto vai nos dizer que, enquanto Jesus falava com a mulher, veio da casa de Jairo uma pessoa dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Como esperar um grande milagre, irmão? Como experimentar esse grande milagre? Em primeiro lugar, Jesus disse: espere. Em segundo lugar, creia. E crer, amado irmão, é muitas vezes olhar além das possibilidades. Você se lembra que fé é a certeza daquilo que não vemos e a convicção das coisas que esperamos. A Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Deus nos chama a crer, a confiar. Nós somos salvos pela graça mediante a fé na obra de Jesus. Quando cremos que Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, então Deus bate o martelo no tribunal e diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Nós somos salvos porque cremos. Mas Deus não quer que nós somente sejamos salvos porque cremos, mas que nós cresçamos em santificação e vivamos uma vida cristã abençoada pela fé. Porque sem fé nós não vamos agradar a Deus. E sem fé nós não vamos experimentar grandes realizações espirituais. É pela fé, irmãos, que nós vamos sair do lugar comum. É pela fé que nós vamos sair do marasmo. É pela fé que nós vamos experimentar grandes bênçãos. Chegaram da casa de Jairo dizendo: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. E o Senhor diz para ele: não temas, crê somente. O Senhor diz para você nessa manhã: não tenha medo, creia, confie. Se Jesus deu a vida na cruz por mim e por você, irmão, nós podemos confiar nele, independentemente da luta e da dificuldade que estejamos enfrentando. Nós precisamos crer se nós desejamos ver a glória de Deus. No culto das 11 eu vou pregar sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. E no final do milagre, depois de ter dialogado com Maria, eu vou focar no diálogo de Jesus com Marta. Depois de ter dialogado com Marta e com Maria, Jesus chega na beira do sepulcro, depois de 4 dias que Lázaro está morto, e manda tirar a pedra. E Marta diz: Senhor, vai tirar a pedra, já é de 4 dias, já cheira mal. Jesus diz para ela o seguinte: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Se nós desejamos ver a glória de Deus, nós precisamos crer. Se nós desejamos experimentar grandes bênçãos em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja local, nós precisamos crer. Irmãos, quantas coisas Deus nos tem dado pela graça mediante a fé, por sua bondade e misericórdia. Quando nós fomos comprar esse estacionamento aqui, tanta gente que disse que a gente era maluco.
O orçamento da nossa igreja, a arrecadação era menor do que é hoje. Nós não tínhamos condição, pois Deus mandou alguém para ver o estacionamento para a gente. Quem oferecia o empréstimo veio na nossa porta. Isso não é normal. Ofereceu empréstimo. O conselho fez uma campanha maravilhosa, que era um grande desafio para a vida da igreja. Pessoas questionaram, pessoas se opuseram, mas nós dobramos o joelho, nós oramos. A liderança da igreja creu. Foram levantados os valores para dar entrada no estacionamento. E para a glória de Deus, juntando com outro empréstimo que tínhamos, a igreja tem pago seus empréstimos fielmente, todos os meses, sem atrasar nenhum deles. E você desfruta do estacionamento hoje. Mas foi necessário crer. Se não houvesse fé, nós não teríamos o estacionamento. Para que nós experimentemos grandes realizações, nós precisamos crer. Deus está colocando diante de nós, como igreja, grandes desafios. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor disse para Jairo, não tenha medo, creia somente. E o Senhor foi com ele, você vê o texto dizendo, só Jesus, Pedro, Tiago e João entram na casa. O povo está chorando, a menina morreu. Jesus fala, por que vocês estão chorando? Parem de chorar. Não chorem não. Ela está dormindo, o povo rindo da cara de Jesus. Jesus mandou tirar todo mundo. Mas o Senhor está nos chamando a crer, irmãos. Se você deseja experimentar coisas novas em sua vida, se você deseja experimentar o impossível em sua vida, se você deseja ter grandes conquistas no seu lar, no seu trabalho, no seu ministério, no seu chamado, você precisa crer no poder de Deus. Você precisa crer que Jesus tem poder para realizar todas as coisas. E você precisa crer que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que é impossível para você, Jesus pode fazer. E quando as pessoas dizem, não é possível que isso aconteça, o Senhor gosta de se glorificar nessas coisas. Porque quando não é possível para mim e para você, é possível para o Senhor. Então, nessa manhã, o Senhor diz a você, creia, não tenha medo. Que Deus faça de nós, homens e mulheres de fé, que nós experimentemos grandes bênçãos por crer no Senhor. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Coragem, creia. Que Deus fortaleça a nossa fé. Se nós queremos experimentar grandes milagres nesta igreja em nossa vida, nós temos que crer no Deus que nos amou e mandou o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Mas, pastor, como experimentar um grande milagre? Nessa manhã, em último lugar, o texto da palavra nos diz, surpreenda-se. Como experimentar um grande milagre? Surpreenda-se. Como experimentar um grande milagre? Surpreenda-se. Jesus botou todo mundo para correr da casa, irmão. Versículo 54 diz assim, entretanto, quando ele entrou no quarto, foi falar com a menininha, tomando-a pela mão, lhe disse em voz alta, menina, levanta-te. Que doçura. Jesus a toma pela mão. Ele diz com amor, menina, levanta-te. Ele é o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que quando o Senhor dá a ordem, os mortos ressuscitam. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E para mostrar que ela precisa continuar com uma boa dieta para continuar vivendo, Jesus fala, dá de comer para a menina. É? Ressuscitar deve cansar muito, né? Que ela estava com fome. Adolescente gosta de comer bastante, então dá de comer para essa menina de 12 anos aí, porque depois de morrer, ressuscitar, precisa comer. É? E aí deram de comer para a menina. E o texto nos diz no versículo 56 que seus pais ficaram maravilhados. Mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. É impossível esconder algo assim, irmão. É porque Jesus não queria que as pessoas precipitassem querer proclamá-lo rei. Mas não dá para esconder uma notícia como essa. Todo mundo em Cafarnaum ficou sabendo que a menina tinha morrido. E ainda que os pais não falem, quando aqueles que estavam chorando na casa viram a menina andando, ficaram
perplexos. Que o texto diz que seus próprios pais ficaram maravilhados. Como nós vamos experimentar grandes milagres com esse coração cheio de expectativa, com essa alma embriagada de sonho, com esse desejo de ver o poder de Deus atuando na nossa vida. E quando nós virmos a graça de Deus atuando em nós, sermos tomados pela surpresa, pela perplexidade, pelo êxtase, pela exultação, porque Deus nos amou, mandou seu Filho para nos salvar, e tem cuidado de nós, e tem intervindo de maneira graciosa em nossa vida, para revelar a sua glória, e para ser exaltado sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a glória. Quando o Senhor faz grandes coisas, nós temos que dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Fui pregar em Manaus 2 semanas atrás, irmãos, no Seminário Teológico da Amazônia. E o diretor do seminário é uma pessoa importante na nossa denominação, tem outros cargos. E nós estávamos ali jantando em um restaurante importante daquela cidade, e aquele irmão virou para mim e falou assim: quando a Cracolândia foi para a Porta da Unida, eu pensei 2 coisas, Roster. Eu falei: pois não, meu querido colega, o que você pensou? Primeiro, eu pensei que a Unida acabou. Já era. Segunda coisa, eu pensei: o Roster vai dar no pé. Ninguém vai ficar numa situação dessa. Vai embora, vai sair correndo. Eu falei: o que é isso, meu irmão? Tá pensando o que de mim? Ele: mas graças a Deus você não era oportunista. Eu falei: eu sou pastor, rapaz, né? Ele falou: esse testemunho me impactou, irmão. E ver que Deus está fazendo da Unida mais forte ainda é motivo para que eu glorifique a Deus. Agora, pasme comigo, irmão, alguém que está lá em Manaus, no extremo norte do país, está de olho no que está acontecendo aqui. E fica maravilhado com o que Deus está fazendo em nosso meio. Eu mesmo, irmãos, eu sei que Deus tem me tratado, né? Nos outros lugares em que eu estive, nós vimos resultados muito mais rápidos. E eu esperava ver o que nós estamos vivendo na Unida hoje, talvez com 2, 3 anos no máximo. E Deus mandou Cracolândia, mandou pandemia, falou: espere, creia. E agora nós entramos na fase de começar a surpreendermos. E quando vamos nos surpreendendo com o que o Senhor está fazendo, nós nos alegramos nele e damos a Ele toda a glória, porque se coisas boas têm acontecido em nosso meio, é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. Você está à espera de um grande milagre? Você está esperando a resposta de Deus em sua vida? Você precisa de uma intervenção de Deus em você? Pastor, como experimentar um grande milagre? Como esperar esse grande milagre, já que Deus me amou e deu Cristo na cruz por mim? Espere, creia, surpreenda-se. Espere, porque o Senhor está no controle. Creia e não tenha medo, porque Jesus te amou e deu a vida na cruz por você, e Ele agirá em seu favor. Surpreenda-se e glorifique a Deus, porque quando grandes coisas Ele fizer, o nome dEle será exaltado sobre tudo e sobre todos. Então, meu querido amigo e irmão, se você está esperando um grande milagre na vida do seu filho, continue a orar pela conversão dele. Se você, minha querida irmã, está esperando um grande milagre no seu casamento, continue a orar pela intervenção de Deus na sua vida. Se você está esperando um grande milagre na sua saúde, ore. O Senhor ainda não te disse que não, finalmente. Se você está esperando a intervenção de Deus no seu trabalho, na sua vida profissional, creia, clame, ore. Cristo deu a vida na cruz por você. E Ele é quem está conduzindo a sua vida. E Ele te ensina nessa manhã a como experimentar um grande milagre. Espere, creia e surpreenda-se. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.